Existe um componente do gasto energético diário que raramente entra na discussão popular sobre emagrecimento e que tem implicações práticas reais sobre como diferentes padrões alimentares produzem resultados distintos, mesmo com calorias totais aparentemente equivalentes. Esse componente é a termogênese induzida pela dieta, também chamada de efeito térmico dos alimentos. A discussão popular sobre gasto energético geralmente se limita a duas variáveis: taxa metabólica basal, que é o gasto em repouso, e gasto associado à atividade física voluntária e involuntária. O efeito térmico dos alimentos é o terceiro componente do gasto energético total, representando a energia que o organismo gasta para digerir, absorver, transportar, metabolizar e armazenar os nutrientes ingeridos. Em uma pessoa adulta saudável, esse componente representa aproximadamente 8 a 15% do gasto energético total diário, e a magnitude exata depende fortemente da composição macronutricional da dieta. O ponto, que raramente é discutido, é que os três macronutrientes principais têm efeitos térmicos significativamente diferentes entre si, e essa diferença produz consequências reais sobre o saldo calórico líquido absorvido de uma dieta. Neste vídeo, você vai entender o que é o efeito térmico dos alimentos, qual é a diferença entre os macronutrientes, por que proteína tem o maior efeito térmico e como isso muda a forma como pensamos sobre composição da dieta no contexto do emagrecimento. Meu nome é Gabriel Kaminski, sou mestre e doutor em ciências farmacêuticas e esse conteúdo foi desenvolvido para quem quer entender a fisiologia do metabolismo energético com profundidade real. Para entender a termogênese induzida pela dieta, é preciso pensar no que acontece no organismo após uma refeição. Cada uma dessas etapas consome energia, e a soma dessa energia consumida representa a TID. A magnitude da TID, ou o efeito térmico dos alimentos, varia significativamente entre os três macronutrientes principais por razões bioquímicas específicas. Para os carboidratos, o efeito térmico fica entre 5 a 10% das calorias ingeridas. Ou seja, para a proteína, o efeito térmico é dramaticamente maior, ficando entre 20 a 30% das calorias ingeridas. Ao ingerir 100 calorias de proteína, aproximadamente 20 a 30 calorias são gastas no metabolismo, com saldo líquido absortivo de apenas 70 a 80 calorias. Por que essa diferença tão grande para a proteína? A resposta está no metabolismo dos aminoácidos. Os aminoácidos absorvidos têm múltiplas vias possíveis. As implicações práticas dessa diferença são significativas, especialmente em contexto de emagrecimento. Uma dieta hiperproteica com aporte proteico ao redor de 30 a 35% das calorias totais, o efeito térmico total da dieta fica significativamente mais alto do que em uma dieta tradicional, com proteína em 15 a 20%. A diferença pode chegar a 80 a 150 calorias adicionais gastas por dia apenas pela diferença de composição macronutricional, sem mudança no total calórico ingerido. Em uma janela de várias semanas ou meses, essa diferença se acumula em magnitude clinicamente relevante sobre o balanço energético líquido. Esse é um dos vários mecanismos pelos quais dietas hiperproteicas tendem a produzir resultados superiores em emagrecimento em comparação com dietas isocalóricas, mas com distribuição macronutricional diferente. Existem também variações dentro de cada categoria de macronutriente que afetam a TID. Para carboidratos, alimentos com matriz alimentar complexa, fibras e processamento mínimo geram TID maior que carboidratos refinados, em formato altamente processado. A diferença vem, em parte, do trabalho digestivo adicional necessário para extrair os nutrientes da matriz alimentar complexa. Para gorduras, ácidos graxos de cadeia média geram TID ligeiramente maior do que ácidos graxos de cadeia longa, fenômeno que sustenta parte do interesse comercial em óleos como o TCM em contexto de emagrecimento. Para a proteína, fontes inteiras com matriz alimentar preservada, como carnes, ovos e laticínios, tendem a gerar TID semelhante ou ligeiramente superior a proteínas isoladas em pó, embora a diferença seja relativamente pequena. Sobre alimentos específicos que aparecem em marketing comercial, como termogênicos naturais, como pimenta, gengibre, chá verde, vale fazer a distinção entre dois fenômenos distintos. A TID é o efeito térmico inerente ao processamento metabólico dos macronutrientes ingeridos, que tem um efeito farmacológico discreto sobre gasto energético via mecanismos como ativação do sistema nervoso simpático ou modulação do tecido adiposo marrom. O efeito desses compostos é modesto em magnitude, geralmente acrescentando 30 a 80 calorias ao gasto diário, em consumo regular significativo, e não substitui o impacto fundamentado da composição macronutricional sobre TID. As implicações práticas para quem quer otimizar emagrecimento são razoavelmente diretas. Manter aporte proteico em valores relativamente altos, na ordem de 1,6
2,4 gramas por quilo de peso corporal, na ordem de 1,8 a 2,5 gramas por quilo de peso corporal por dia em contexto de déficit calórico controlado, maximiza o efeito térmico total da dieta. Existem ainda algumas considerações práticas importantes sobre a aplicação desse conhecimento. A distribuição do aporte proteico ao longo das refeições, conforme abordado em vídeo anterior no canal sobre proteína por refeição e Muscle Full Effect, interage diretamente com a TIG. Refeições com aporte proteico significativo, na faixa de 25 a 40 gramas, geram resposta térmica maior do que microporções de proteína distribuídas em grande número de refeições pequenas. A combinação de aporte proteico adequado por refeição com número de refeições razoável, tipicamente 3 a 5 refeições por dia, maximiza tanto síntese proteica muscular quanto efeito térmico cumulativo. Tentar fragmentar excessivamente o aporte proteico em muitas refeições pequenas não traz vantagem, pode até reduzir o efeito anabólico por refeição. O que a fisiologia da termogênese induzida pela dieta demonstra é que calorias absorvidas líquidas dependem significativamente da composição macronutricional da dieta e que aporte proteico elevado tem fundamentação clínica direta no contexto de emagrecimento via múltiplos mecanismos convergentes. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem ainda pensa em calorias como números fixos sem entender que o processamento metabólico delas é variável e modulável.